Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um debate, né, do nosso encontro de cinema negro Zósimo Bubu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas. E acabamos de assistir nessa sessão os seguintes filmes: Escreva, de Tuane Medeiros, Placebo, de Carol Guimarães Rosa, Ventos de Ançã, de Roberta Matias, O Céu da Pandemia, de Marina Kerber, Vander, de Bárbara Carmo, À Beira do Planeta, Mainha Soprou a Gente, de Bruna Barros e Bruna Castro, Janaína, de Letícia Silva, The Indus Mills, de Mamadou Diop e Aurora, de Everlane Moraes. É muita gente, é muito filme legal, são muitas narrativas para a gente conversar hoje, né? E a gente está muito feliz em ter vocês, muito feliz da gente poder dialogar, né? E que bom que a gente tem esse espaço. A gente queria muito que fosse pessoalmente, a gente queria muito estar se abraçando, né, no Odeon e nos outros equipamentos aqui do Rio. Mas que bom também que nesse processo de virtualização o Brasil inteiro vai assistir a gente, né? Então, queria dar as boas-vindas, né, e agradecer muito a presença. Acho que nesse primeiro momento a gente pode pensar o seguinte esquema, né? Acho que eu faço uma pergunta mais geral, vocês têm uns 2 minutinhos para responder, né? E depois a gente vai chamando, né, as outras colegas para a roda, para a gente pensar essas narrativas, né, a partir de mulheres, né, esses olhares, né, que são múltiplos, né, e extrapolam qualquer possibilidade, inclusive, da gente, né, cristalizar nesse sentido. E aí eu vou seguir um pouco a ordem da exibição, né? Gente, praticamente todas vocês estão aqui, né? Com exceção, infelizmente, da Verlane, que não podia comparecer, mas eu vou chamar por ordem de exibição para a gente começar a nossa conversa. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente chama Tuane Medeiros com Escreva. Tuane, muito obrigada. Olá, agradeço o convite, prazer. Prazer. E eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, né, de produção, né, do que você gostaria de conversar com a gente, né, e seu filme é um filme muito sensível, né, sobre uma conversa íntima que você estabelece, né, com você mesma e com seus arquivos e com os arquivos de família. Sim, sim, eu tinha. O que veio para mim primeiro foi o texto. Eu tinha esse texto de início, mas sem muita pretensão, assim, foi uma coisa que eu queria só mesmo pensar e colocar para fora. E depois eu comecei a sentir a necessidade de criar algumas imagens para esse texto. E eu queria que fosse uma coisa feita de forma um pouco mais rápida, assim, porque eu tinha um pouco dessa urgência de colocar isso para fora. Então, peguei o celular mesmo, convidei um amigo, expliquei um pouco para ele da ideia, do que eu estava pensando. Então, essas imagens vieram muito para se conectar com esse texto. E aí a gente conseguiu gravar num dia mesmo, depois editei. E de início não achei mesmo que fosse alguma coisa que eu fosse compartilhar com outras pessoas, mas depois, mostrando para alguns amigos, entendi que poderia ser algo que eu quisesse compartilhar e, de repente, criar algum diálogo com outras pessoas. Poxa, obrigada, Tuane. Eu acho que tem uma coisa que você aponta na sua fala, que eu acho que dá um pouco conta também, né, de vários outros filmes dessa sessão, que são os processos de se pensar e de se falar de intimidade, né? De pensar a construção narrativa e de falar, né, da intimidade, enfim, e de uma forma muito poética, né, visualmente poética falando. E aí, nesse sentido, né, acho que depois a gente vai fazer uma última rodada das considerações, então, assim, vai pensando um pouco também do que você gostaria de trazer para a gente nessa segunda rodada, mas eu chamo a Carol, né, para falar também de uma narrativa muito íntima, né,
apresentada em Placebo. Olá, Carol. Oi. Oi, Ana, tudo bem? Tudo. Saudade. Saudade também, muita. Um prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso, querida. Mas o meu filme também foi meio assim, eu tava meio isolada, né, assim, meio que uma internação domiciliar, tava muito mal. E então, fora de rede social, fora de internet, com a minha família ali dando apoio. E aí eu peguei, assim, um dia eu peguei o meu caderno e comecei a escrever, assim, meio que só escrevendo, botando para fora. E aí, no outro dia, eu já estava, né, num processo já um pouco melhor, diminuindo as medicações. E aí eu li, assim, eu falei, cara, acho que talvez eu possa colocar umas imagens, posso mostrar minha família para que elas possam entender o que eu estou passando melhor e tal. E aí eu pensei, vou colocar imagens, aquele pensamento de produção já meio que no inconsciente, né? Botar imagens que eu não preciso pagar. E aí eu peguei imagens da internet de domínio público e foi um processo muito assim de não demorou muito, eu só fui olhando e falei, acho que vai ser esse. Tem uns que eu nem me lembro, assim, exatamente como foi. Tem outros que eu me lembro que eu fiquei meio relutante, mas que eu consegui colocar. E gravei, assim, a voz na webcam mesmo. Uhum. Um tratamento muito simples, porque não tinha realmente essa pretensão de colocar em festival e mostrar para outras pessoas que não fosse do meu círculo mesmo familiar, né? Mas aí depois que eu mostrei, enfim, depois que eu fui melhorando, né, já fui voltando para a vida, né, normalmente, assim, tentando. Eu vi que eu poderia compartilhar com alguns amigos, e aí eu falei, vou colocar em alguns festivais, assim, meio que só para pôr. E aí foi indo, né? Foi aceito em alguns festivais, foi rodando, e eu fiquei meio assustada no começo, mas depois eu percebi que quanto mais você fala de você, mais você fala das outras pessoas também. Então, eu vi que eu pude receber algumas mensagens de algumas curadorias de outros festivais falando disso, né? Apesar de ser um filme pequeno, eles queriam colocar em algumas sessões porque poderia introduzir essa coisa de usar o audiovisual para falar do pessoal que fala de todo mundo. Eu acho que é isso. Acho que você traduz muito do teu filme, porque eu acho que é isso, né? Você está falando de você, mas você está falando de um aspecto que perpassa a vida contemporânea, né? Que é também, né, a questão pensar a depressão como um aspecto também estrutural dessa vida contemporânea e como que ao entregar a sua intimidade você também faz com que a gente se reconheça e reconheça a necessidade desse falar, né? Então, eu acho muito interessante, né, que de muitas formas, né, o seu filme esteja nessa sessão, porque justamente eu vou realmente ficar com essa palavra que a Tuane trouxe no início do debate, que é a questão da intimidade, como a gente vai costurando as nossas intimidades, expondo as nossas intimidades, e que não são só nossas, né? Elas, na realidade, elas dão conta, né, de processos que são mais amplos. E aí, nesse sentido, a gente agradece muito a confiança de você ter colocado, né, mandado o filme para o encontro, né, e desejo também que esse filme tenha sido um processo de cura nesse sentido, né. Vou chamar a Roberta para falar de um outro processo de intimidade, que é um processo de intimidade religiosa. Oi, Roberta. Oi, Ana, tudo bem? Tudo. Bom, eu me identifiquei bastante com as falas até agora, né? Eu não tinha pretensão nenhuma de fazer o filme, na verdade, a primeira vez que eu me coloco desse lado da câmera, no caso do celular, para tentar fazer alguma coisa que refletisse o momento pelo qual eu estivesse passando. É um filme que é pensado dentro de uma CTI,
inicialmente, né? E em forma de homenagem, eu prometi que eu estaria no dia 4 de dezembro para fazer essa filmagem. Eu não sabia inicialmente o que seria, até porque não tinha ideia de como editar, nem nada, e o que sairia dali, né? Então, aproveitei na verdade, um período que era também um período de defesa de dissertação de uma irmã de Ansan que estava em Brasília, então achei que as coisas casaram, Brasília, em Salvador, e eu achei que as coisas casavam, e eu achei que eu precisava fazer o filme. Então, eu já fui meio que editando o filme com pequenas imagens e fotografias que eu gostaria que entrassem, porque eu queria que, de alguma maneira, a experiência que eu estava vivendo ali, que era uma experiência temporal, né, estava muito quente, tinha muita gente, e tinha muita gente que, às vezes, tinha uma relação muito forte com os terreiros. Então, tinha muita gente que bolava ali na hora, enfim. Então, eu queria que isso, de alguma maneira, estivesse no filme. E aí eu chamei a Gabriele para fazer a edição comigo, a gente conversou bastante, né? Eu falei, Gabriele, você tem, assim, total confiança em você, a única coisa que eu quero do filme é que ele não seja, não tenha uma narrativa temporal, né? Que sejam mesmo fragmentos e que essa experiência meio inebriante e confusa esteja ali. Então, acho que é mais ou menos isso, Ana. Sim, eu acho que teu filme, eu acho que tem acho que tem alguns diálogos, né? Acho que tem uma questão religiosa, né? Tem uma conversa íntima com Yansan, né? Do pedido, do pagar a promessa, mas também tem uma conversa muito íntima com a fotografia, né? Então, acho que é um encontrar, né? Ou encontrar a sua orientação, né? E encontrar a sua vocação também, né? Que é a questão das imagens. E acho que isso é muito interessante no teu filme. E acho que dialoga de muitas formas também eu acho que um pouco com o que a gente tem trazido nesse ano no encontro, mas também um pouco com essa sessão. E aí eu chamo a Marina para falar do Céu da Pandemia. Oi, Marina. Oi, Ana, tudo bem? Tudo. Estou bem feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade de passar meu filme no encontro. Estou bem feliz. Então, esse filme eu fiz durante a quarentena, né? O período que a gente está vivendo de pandemia, quarentena. Quando começou tudo isso, eu acabei perdendo meu emprego e todos os trabalhos que eu ia ter esse ano, né? E aí eu acabei ficando em casa por alguns meses, assim, até eu conseguir um emprego novo. E aí eu fiz esse filme, né? Nesse período. Ele é um filme que mistura animação com live action e ficção com documentário, né? Ele é um ponto de vista, assim, do Brasil nesse agora, né? O meu ponto de vista, né, da minha realidade aqui. Eu sou de Porto Alegre. Enfim, é um filme que não tem um início, um meio, fim, não é uma história sendo contada exatamente, né? São vários fragmentos de coisas que estão acontecendo comigo ou que estão acontecendo no país, né? E que eu montei nessa narrativa assim mais experimental. E eu acho que é isso, assim. Então ele tem vários elementos, tem elementos de internet, né? Tem videochamada, também para trazer um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? Por exemplo, esse bate-papo assim virtual que está cada vez mais presente, né? Lives e tudo. Então eu quis trazer todas essas questões que estão mais em ebulição nesse momento, né? Então é isso, o céu da pandemia. Eu acho, assim, uma das coisas mais bonitas do seu filme é justamente como que você, né,
pensa de uma forma muito delicada esses encontros, a possibilidade desses encontros, né? Você sozinha, né, com seu gato, né, e como que esses encontros eles são possíveis e como que eles extrapolam, né, e eles cuidam também, né? Acho que também é um pouco disso. A gente está falando de intimidade, a gente está falando de afeta, de como a gente se afeta, né? E eu acho interessante porque todas vocês estão falando, isso já aconteceu em alguns debates, né? O que o filme foi feito despretensiosamente, mas assim, é muito interessante, porque todo mundo aqui é profissional, super profissional, né? Mas também a delicadeza desses registros, né? E como que esses registros eles acionam temas que não são necessariamente tão fáceis, né? Mas, né, de estar sozinha, de estar passando por esse período da pandemia, né? E aí a gente está falando também um pouco do que as outras colegas trouxeram antes, né? Mas como também de muitas formas né, se constroem filmes que vão tentar dar conta disso a partir também um pouco do que vocês estão entendendo que seria esse audiovisual. E aí acho que o teu filme, ele acho que também faz muito sentido nessa sessão. Eu vou fazer o seguinte, vamos pensando também por que se vai se falar nessa segunda rodada, e eu chamo a Bárbara para falar de Wander, né? E em seguida eu chamo as Brunas, Bruna Barros e Bruna Castro, para falar da Beira do Planeta Amanhã Soprou a Gente. Olá, Bárbara. Olá, tudo bem? Tudo. Então, vai ser repetitivo. Wander, ele foi feito, na verdade, para uma disciplina da UFRB, que é onde eu curso cinema e audiovisual. Era um filme sobre tudo que eu sabia sobre meu pai, sendo que eu não tinha convivência com meu pai. Tipo, ele faleceu quando eu tinha 6 anos de idade, ele era separado da minha mãe desde que eu era bebê. E acabou sendo um filme sobre a ausência do meu pai na minha vida. E quando eu mostrei esse filme na sala de aula e depois mostrei esse filme na mostra de cinema da UFRB, ele acabou sendo um filme que as pessoas falaram muito sobre comigo e sobre durante as discussões, porque era um filme sobre a ausência paterna, o abandono paterno. Era um filme que é um filme muito relevante no Brasil e no mundo, sobre a ausência paterna e ao abandono paterno. E é uma coisa que eu fiquei chocada, que eu falei, nossa, mas é tão particular meu, é uma história tão particular minha, é sobre a minha história. E acabou que é isso, tipo, a gente fala sobre a gente e a gente acaba falando sobre o outro sem perceber, porque não existe mais eu, é sempre nós. E foi assim que eu descobri que esse filme tinha uma potência para eu acabar enviando ele para outros lugares, porque foi um filme de disciplina, né? Foi um filme de atividade de faculdade que eu acabei descobrindo que falava com outras pessoas. Então, foi bem isso. E uma das coisas que eu acho mais bonita no seu filme é como você vai chegando, né, a ele e ao seu pai, né, e o dispositivo que você usa. É porque, tipo, eu realmente, tipo, eu fui criada pela família da minha mãe e é sempre isso, assim, eu tinha histórias do que minha mãe contava do meu pai, que eram sempre histórias boas, e eu tinha histórias do que minha família da minha mãe falava sobre meu pai, que eram sempre histórias ruins. E eu não sabia qual era a versão verdadeira. Então eu tinha que construir a minha própria versão do meu pai na minha cabeça. E esse filme é bem isso, a minha versão do meu pai. Obrigada mesmo. Eu acho que a gente chama agora a Bruna e a Bruna, né, para pensar a Beira do Planeta Amanhã Soprou a Gente. Todos os filmes me afetaram muito de diversas maneiras. E o filme de vocês assim, é uma preciosidade, assim, pensado. Eu fico muito feliz que você tenha gostado do nosso filme. E eu sinto que, para falar um pouco, né, a gente pode pensar na sinopse do filme, porque a gente fala de ambivalências que estão nas relações de amor, né? É um filme que fala sobre ser sapatão e fala sobre ser filha também. Então, acho que é um pouco disso, assim, esses encontros e desencontros, esses limites que estão postos
das relações tão amorosas que a gente tem com as nossas mães e entre a gente mesmo. Com certeza. E como a Bárbara estava falando que o filme dela é a versão dela, do pai dela, acredito que o nosso filme também seja a nossa versão das nossas mães, partindo da versão que a gente escolheu colocar, né, também. Porque nossas mães têm várias versões dentro da gente. E a gente escolheu colocar uma versão que, a princípio, a gente não ia falar muito, assim, dessa coisa mais carinhosa, a gente estava muito querendo falar sobre essa relação com a mãe enquanto sapatonas de uma forma bem difícil e tudo mais. E a gente coloca isso no filme, mas ao mesmo tempo a gente percebeu durante o processo de feitura, né, que realmente retratar isso, colocando as nossas mães de uma forma realmente amorosa e carinhosa, era também colocar um outro tipo de narrativa, assim, que a gente não vê, né, geralmente, eu acho. Partindo desse lugar de dor, mas transformando esse lugar de dor em algo que realmente, assim, durante essas relações, né, que a gente tem com as pessoas que a gente ama, tem diversas coisas, várias nuances, e a gente quis colocar isso, né, no filme. Então, eu acho que é isso, assim, a gente fala muito do nosso amor enquanto sapatonas, enquanto um casal, e também do nosso amor pelas nossas mães. Uma das coisas que a gente ficou pensando muito no processo de curadoria, né, quando a gente viu o filme, né, era justamente, né, desse ressignificar o amor, né, pela mãe, trazer essas versões das mães, e também de muitas formas, né, como o amor de vocês, né, o amor lésbico, sapatão, afrocentrado, né, como se extrapola na tela e na parceria de trabalho no filme. Sim. E aí acho que isso é uma das coisas mais lindas, assim, que acho que tem, acho que dialoga, né, um pouco também com essa questão da intimidade que a gente está trazendo nessa sessão, né? Como que essa intimidade ela é entregue, né? Ela é aberta, a gente é convidada a entrar nela, então a gente agradece bastante. A gente agradece muito também. E falando assim de mãe, a gente chama Letícia para falar de Janaína. Oi, tudo bem? Oi, Letícia. Janaína é um filme que é principalmente sobre maternidade, né? Eu quis mostrar, eu não quis julgar a personagem pela forma com que ela aprendeu a se relacionar com a maternidade, mas eu quis mostrar justamente mulheres que, ainda sobre aquele assunto, né, de falar do nosso particular, ao falar do nosso particular, a gente está falando também sobre outras pessoas, eu quis falar um pouco sobre a vida de mulheres que aprendem a viver só sob a maternidade. Então, quando não se tem mais a maternidade, quando não se tem mais essa obrigação de ser uma cuidadora, o que essa mulher vai fazer da vida dela, né? Então, como que ela se redescobre no processo do filme? É só um fragmento da vida da Janaína, né? Também foi uma experiência muito inédita na minha vida, porque eu não estudei cinema, eu estudei jornalismo e foi também o meu processo de conclusão do meu curso. E, assim, eu nunca tive pretensão de fazer o filme nem nada, mas eu acho que o start veio a partir de uma época que eu estava de férias, eu estava buscando algumas informações e tive acesso a uma pesquisa da UERJ de ações afirmativas e tal, e descobri o número de roteiristas e diretoras negras. E aí, a partir desse momento, isso me afetou de uma forma muito profunda e comecei a pensar sobre isso e tudo. Já tinha uma ideia sobre um assunto que eu queria falar, mas era somente um tema, não tinha personagem, não tinha nada. E aí, a partir disso, fui desenvolvendo acerca da maternidade. Gente, então é muito interessante te ouvir falar, né? Porque
a Janaína ela vai conquistando a gente, né? Primeiro ela conquista a gente desde o primeiro momento em que ela aparece na tela, né? Digo, enquanto, né, personagem. Mas o tempo inteiro a gente está entrando também na vida da Janaína e sendo reconquistada pela Janaína, né? Seja, né, dessa redescoberta, né, da filha fora de casa, né? Ela, uma profissional também de imagem, né, trabalhando como fotógrafa, né? A questão do autocuidado, eu acho que é uma questão muito presente no seu filme, e o que é ser também mulher negra, né? Eu acho que um pouco dessa sessão gente, assim, o que são as mulheres negras, né? E o que é pensar ser mulher negra, essa multiplicidade, né? O que nos torna, né? E o que nos faz únicas, mas ao mesmo tempo, como que a gente, né? Se pensa enquanto grupo. E acho que o seu filme, acho que ele também dá muito conta, né, de algumas dessas questões. Ele é o nosso média, né, um dos nossos médias da sessão, e é uma das nossas ficções, né? E aí, se você quiser também falar um pouquinho da construção, né, em termos de escolha de personagens, escolha de atores, de atrizes, enfim. O que acontece? Durante o processo todo de escrita do roteiro, para mim, a Janaína ela estava se mostrando como uma entidade mesmo. Eu não conseguia parar e pensar assim, cara, quem é que eu vou botar como essa atriz principal? Se para mim ela já é, para mim a Janaína é uma entidade. Eu não consigo imaginar ela com rosto, com corpo. Não sei quem poderia fazer isso. Só que conversando com meu orientador e com os amigos também que depois vieram a fazer parte da equipe, eu lembrei que aqui na minha cidade, em Juiz de Fora, Minas Gerais, tem um grupo de teatro só de atrizes negras, que chama As Roots, né? Então, fui assistir um ensaio das Roots, conversei com as atrizes, e duas dessas atrizes vieram a ser as protagonistas, a Janaína e a irmã dela, Conceição. Então, também, eu acho que o filme Janaína vem de um processo de tentar me aproximar das pessoas que poderiam me fortalecer nessa construção, sabe? Então, consegui me unir com esse grupo de teatro que tem só atrizes negras, só tem pessoas negras. Dois dos atores também que são negros são pessoas que já fazem parte do meu círculo de amigos e círculo familiar. Então, tentei trazer essas pessoas também, né, que são não atores, e tentei me cercar de pessoas que pudessem ser mesmo uma fortaleza para me ajudar, porque os desafios foram, assim, muito grandes. Mas, no final das contas, deu tudo certo, e eu acho que a Janaína não poderia ter sido outra pessoa. Ai, que bom ouvir você, Letícia, que bom, assim, eu fico feliz mesmo. Eu vou fazer o seguinte, a gente chama o Mamadou para falar de Windows Music, e aí depois a gente faz essa rodada final para vocês se despedirem, deixar as palavras finais, as considerações e agradecer. Olá. Olá. Então, olá, Ana, tudo bom? Tudo bem? A gente queria ouvir você falar um pouquinho do seu filme. Sim, The Windows Music é um filme de ficção, é uma comédia, é uma mistura de comédia e de suspense, que podemos dizer. E o que traz a particularidade desse filme é que é um filme que está sem diálogo. Eu não vou falar que é um filme, é um filme com conversa, mas sem diálogo. Todas as conversas acontecem através da janela, e eu estou muito feliz de fazer parte dessa sessão, porque assim, o filme traz algumas questões, às vezes voluntárias, às vezes não, que falam também da mulher. E no início do filme, quem vê o filme vai ver que o filme começa assim, com, podemos dizer, o olhar do homem sobre a mulher, e no final do filme você vai ver que não é mais uma questão do olhar do homem, mas uma questão da vontade da mulher, de mostrar
o ponto de vista que ela quer mostrar. Então, não fala sempre... Então, traz essa questão do poder da mulher, de decidir da aparência dela e podemos dizer, pode trazer outras questões em relação aos direitos da mulher e tudo. Então, eu fico muito feliz de fazer parte dessa... Porque são questões que não aparecem muito. O filme passou em vários festivais, sempre assim, traz outras questões da aparência, da inspiração, da inspiração do artista, tudo isso, mas nunca trouxe essa questão da posição da mulher. Da mulher e do processo de autonomia que a mulher vai ganhando, né? Isso mesmo. E acho que frente à sociedade, também frente ao filme, né? Estava falando de Janaína, né? Ficção. Média, você também é uma ficção e também é um média, então se você quiser, assim, fala também um pouquinho desse processo, acho que é interessante também, né? É um filme que, de fato, né? Eu acho que ele é instigante porque é uma comédia, né? Então também traz uma outra narrativa, enfim. É uma comédia e o filme começou assim através de um fato real que eu quis fazer uma comédia, fazer uma história imaginária. E também trazer esta questão de homenagear alguns artistas que eu gosto muito, por exemplo, o Alfred Hitchcock, o inglês Alfred Hitchcock, e também o pintor Pablo Picasso. E através desse fato real que virou uma comédia, que virou uma ficção, assim, o processo foi muito simples, eu acho que foi muito simples porque eu trouxe uma visão de um fato real, eu trouxe alguma coisa que eu queria mostrar, alguma coisa que eu queria que as pessoas fazem parte dessa história. Então o processo não foi muito difícil, não. Legal, assim, bom você compartilhar com a gente. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar agora todo mundo para essa roda virtual para a gente finalizar, né? Infelizmente, nosso debate, a impressão que eu tenho em todos os debates é que a gente podia passar o dia conversando sobre os filmes, né? Queríamos muito, principalmente, conversar sobre os filmes e também estarmos juntos, né? Nas cercanias das salas de exibição para beber, para conversar, para seguir trocando, né? Mas que bom que a gente também tem esse espaço aqui de troca. E assim, não sei muito bem por onde a gente começa, talvez seguir a ordem, né? Essa sessão ela termina, na realidade, né, com a Aurora, da Everlane Moraes, e acho que a gente pode, né, fazer as considerações finais um pouco que seguindo a ordem. O que vocês acham? Acho que Tuane, né, Carol, enfim, Roberta, e a gente vai fechando. Sim. Eu quero agradecer, foi ótimo poder ouvir todo mundo aqui falando sobre seus trabalhos. Acho que tem muita potência nessa decisão de compartilhar de algumas das nossas vulnerabilidades e de trazer esse olhar íntimo, criando essas conexões. E eu fico feliz de ter esse Cortinha presente nessa sessão junto de todo mundo aqui. Agradeço. Carol? Também queria agradecer, estou bem feliz de estar aqui, estou curiosa para ver os outros filmes também. Parabenizar vocês, porque só da conversa parece que todos estão conversando muito bem, parece até que a gente já fez pensando em tudo isso. Então, agradecer e estou curiosa e ansiosa. Obrigada, Carol. Roberta? Eu me atrapalho às vezes com essas coisas tecnológicas, gente, desculpa. Todo mundo.
Eu queria agradecer muito, eu estou muito feliz de estar nessa sessão, né? Teve uma coisa que você falou, Ana, que eu acho que, de certa forma, o filme foi um renascer para mim, né? Ele foi um ultrapassar de uma etapa, e ouvindo todos vocês falarem, parece que foi também mais ou menos isso para vocês, né? Um caminhar, né? Ou tentar sair de algum lugar. Então, estou muito feliz de estar nessa sessão, agradeço por vocês compartilharem os filmes de vocês comigo, a Ana também, e a todos que estão no festival. Obrigada mesmo. Obrigada, Berta. Marina. Depois de Marina, Bárbara. Eu também só tenho a agradecer, né? Eu estou muito feliz de estar participando do encontro. Para mim é uma oportunidade muito importante, um reconhecimento, assim. E também quero muito ver todos os filmes, fiquei bastante curiosa. E agradeço todo mundo que está aqui compartilhando, né, suas vivências, suas histórias. É muito bom conversar sobre cinema. E o encontro é isso, né? A gente aqui conversando sobre arte, sobre cinema, sobre nós, sobre tudo, né? Então, obrigada, gente. É isso. Bárbara. Eu também queria agradecer o encontro, porque é sempre bom a gente ter um refúgio para o cinema, principalmente agora, nesse momento do país, com o que a gente tem aí. E eu queria agradecer também todo mundo que está fazendo cinema, muito mais agora. E é isso. Muito obrigada a todo mundo por tudo. Bruna Barros e Bruna Castro. Também agradecendo todo mundo, é muito bom estar nessa sessão, muito bom ver vocês falando sobre as histórias dos filmes de vocês, esses processos que são tão importantes para a gente, né? Muito obrigada ao encontro, Bubu, e vida longa ao nosso cinema, gente, que a gente continue fazendo muito filme, contando as nossas histórias, cada vez mais, histórias mais plurais e mais nossas, que digam sobre a gente e assim digam sobre todas as pessoas que existem no mundo, né? Essa pluralidade é tudo. Viva. Foi muito interessante ver, muito bonito ver que muitos filmes também partem muito desse lugar pessoal, de imagens também de arquivo que a gente tem com tanto carinho e a gente coloca e compartilha com vocês. É muito importante ver pessoas negras fazendo isso, contando as suas próprias histórias, né? Então foi muito lindo, eu agradeço muito vocês por disponibilizarem os filmes, por terem me inscrito e poder ter a chance de assistir. Agradeço demais a Ana Paula, a Janaína, todas as pessoas que estão fazendo esse encontro acontecer, ainda que virtualmente. E é isso, vida longa mesmo ao cinema negro. Vida longa. Letícia. Eu, assim como todas, queria expressar minha gratidão, porque, para além de uma realização, é um sonho mesmo que está acontecendo na minha vida, porque vai ser a primeira exibição do meu filme, foi minha primeira experiência com set, já como roteirista e diretora. Então, o tempo todo eu ficava assim, nossa, mas eu estou sendo muito ousada, eu estou sendo muito... sabe, de que a minha vontade era mudar a nossa representação na tela. E eu espero que com todos esses filmes aqui que a gente consiga, a gente não deixa perder isso de vista, né? Que a gente consiga continuar acreditando nisso. Obrigada. Obrigada a você. Amadou. Bom, como todo mundo, eu acho que eu vou também agradecer ao encontro e também parabenizar, porque também não é muito fácil nesse momento que a gente está vivendo de organizar um evento assim e de reunir, se seja virtualmente, todo mundo para a gente conversar e tudo isso. E por isso eu agradeço e espero também ver os outros filmes. Isso. Parabéns a todo mundo. Gente, vida longa, muita gratidão, né? Muita gratidão porque a gente trocou, porque a gente conversou, né? E vocês, né, tenham muitos caminhos abertos, todos os caminhos abertos. Muito obrigada. Axé.